Agora a gente vai ter vamos ter o primeiro painel, que é um debate sobre biotecnologia. Agora eu peço para o Paulo que, por favor, tire enquanto a gente vai chamar os próximos moderadores. Então, convido aqui para tomarem seus lugares o Pedro Palmeira, chefe do Departamento de Produtos de Saúde do BNDES. Pedro. O Pedro vai ser o moderador desse painel, que contará com Carlos Gadelha, secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia. Por favor. Arthur Couto, que é o diretor de saúde da Biomanguinhos. Arthur, por favor. Temos o Odinir Finotti. Cadê o Odinir? Está aqui. Que é o presidente da Bionovis. E, por último, temos o Paulo Braga, que é o vice-presidente científico da Genzyme. Por favor, Paulo. Eu acho que a gente pode começar com o Pedro, para já contextualizar esse setor. A gente tem um painel aí de aproximadamente 45 minutos e o objetivo é que a gente consiga fazer um fechamento definindo as oportunidades que sairão desse setor. Obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar moderando esse painel na presença de tão ilustres autoridades. Agradecer em especial ao Haddad, ao Márcio, e parabenizá-los pela organização desse evento. O tema aqui é biotecnologia e o meu papel é só um papel de provocar. Então, no sentido de cumprir bem o meu papel, eu vou realizar aqui um breve contexto, dizendo que, para nós do BNDES, essa questão da biotecnologia, ela começa a se tornar um tema relevante, um tema estratégico, por volta de 2009. Nós, naquele momento, em conjunto, sempre com o Ministério da Saúde, entendemos que uma intensificação de esforços do banco junto à indústria farmacêutica atual, presente no Brasil, não colocaria necessariamente o Brasil como um ator em biotecnologia no médio e no longo prazo. Nós enxergamos de uma forma clara naquele momento que estávamos diante de uma nova plataforma tecnológica para a qual deveriam ser demandados esforços de estruturação de políticas públicas para a construção de capacidades nessa plataforma. Naquele momento, nós procuramos identificar quais seriam as barreiras possíveis para a construção da competência na plataforma biotecnológica. A barreira de capital não parecia ser uma barreira intransponível. Barreiras oriundas de ganho de escala, muito menos. Barreiras relacionadas à demanda, o Brasil possuía uma grande vantagem, que era concentrar a demanda de produtos biológicos em um comprador, de modo simplificado, que é o comprador público, ou seja, o gestor da Política Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde. Empresários, para topar o desafio, nós tínhamos empresas públicas capazes de se envolver ou que já estavam se envolvendo com o desafio da biotecnologia, também já estavam presentes. Esse desafio ele foi encarado e modelado através do instrumento da PDP, que trazia uma novidade num arranjo envolvendo empresas privadas, fornecedores de tecnologia, laboratórios oficiais. Tudo isso visando a oferecer ao Ministério da Saúde, no médio e no longo prazo, produtos de alta tecnologia a um custo inferior ao que o Ministério iria arcar no modelo atual. Ou seja, a sinalização era uma ampliação de acesso. Bom, dito isso, e partindo do princípio e do fato de que o cenário para o Brasil, para a indústria farmacêutica, nos próximos 3 anos, como já foi mostrado aqui num filme institucional, é um cenário de crescimento, segundo o IMS Health, de 13% a 16%,
e talvez seja a única coisa onde existe a possibilidade do Brasil crescer mais do que a China, é na indústria farmacêutica, e partindo do suposto de que um esforço continuado dentro da indústria farmacêutica hoje não representa necessariamente um ganho em biotecnologia, um ganho de capacitação para enfrentar o desafio da biotecnologia, eu quero começar a provocar. Queria primeiro que os convidados tentassem abordar o assunto de uma forma geral e depois eu vou identificar perguntas mais direcionadas para cada uma das empresas e ou instituições aqui representadas. Então, de forma geral, eu queria perguntar o seguinte, tendo em vista essa imensa oportunidade, mas também esse imenso desafio que se apresenta no nosso país para a construção de uma plataforma em biotecnologia, quais são as políticas públicas necessárias para que a gente, de fato, possa alcançar êxito nesse enorme desafio? Queria começar primeiro com o secretário Carlos Gadelha, por favor. Obrigado, Pedro, e mais uma vez saudar aí a todos. Eu acho que se eu fosse selecionar, porque tem certas coisas como funcionaram no período recente, a gente tem uma ilusão de que a questão está resolvida. E concordando aí com o diagnóstico, que a grande questão nossa hoje é tecnológica, inclusive a segunda geração das parcerias para o desenvolvimento produtivo, não vai dar tempo de a gente aprofundar muito, mas o foco é inovação e tecnologia, né? Ou seja, qual é o gargalo tecnológico de inovação que o sistema precisa. Então a gente tende a, como é que eu vou dizer, tratar como algo trivial coisas que não são nada triviais. Eu aproveito a minha experiência recente em Brasília para poder conversar com vocês, né? E eu estou falando de duas questões principais, né? A primeira, o uso do poder de compra do Estado. Eu me lembro ainda, enfim, do saudoso aí, Fábio Weber, foi meu orientador de doutorado, a gente não tratava da saúde na época, e ele falava, quando a eficiência dinâmica, ela briga com a eficiência estática. Né? Aí parece coisa elegante, de acadêmico e tal. Eu vou dizer o seguinte, não está resolvida, do ponto de vista estrutural, o uso do poder de compra a longo prazo para projetos que são de médio e longo prazo, como a biotecnologia toda. Eu acho que essa questão é uma questão de Estado. Se a gente, a cada projeto tecnológico, que a gente tem que aprovar, por exemplo, o governo ainda não consegue fazer, né, as instâncias públicas, em esfera federal, estadual e municipal, contratos plurianuais. Isso é decisivo, é decisivo. Porque se a cada momento em que eu faço uma encomenda tecnológica, eu tenho a incerteza do que vai ocorrer no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, eu não consigo dar o horizonte de mercado para inovação. Até eu estive debatendo, todo mundo viu, eu vou aliviar a barra da Anvisa, pega-se o foco da Anvisa, do regulatório. Eu vou dizer, olha, o foco da Anvisa do regulatório, eu ainda acho mais fácil, até porque ele resolve a questão de curto prazo e, ao mesmo tempo, está resolvendo um longo prazo. Então, agora, a questão de você ter uma gestão pública, uma administração pública, que entenda a perspectiva dinâmica de longo prazo, que é hoje eu gerar economia para o SUS e, ao mesmo tempo, eu proteger os projetos tecnológicos dos ataques que eles vão sofrer no momento em que você começa a fazer a tecnologia no Brasil. Se a gente não entende essa economia política da inovação, inovação quebra interesse, outra coisa que eu aprendi também com... Hoje eu fiquei lembrando do meu orientador, do Fábio Weber, né? Ele falava essas duas coisas, da eficiência estática, dinâmica, e de que inovar significa mexer em interesses. Então, eu acho que são duas questões, com um grande desafio da política pública, é consolidar esse marco regulatório do uso do poder de compra numa perspectiva de médio e longo prazo. O que a gente está conversando aqui, nós não vamos resolver em 1 ano, nós vamos resolver em décadas. Ou pelo menos numa década, acho que a gente já dá um avanço grande. E como é que a gente coloca a questão da administração pública, da gestão pública, no centro da estratégia? Se não houver uma mudança, isso uma mudança no padrão de gestão pública e do normativo da gestão pública,
os projetos de inovação serão abortados, né? Então, eu digo que, assim, até pegando assim, um período que a gente está rico do debate, a gente tem que ter a coragem de enfrentar essa agenda. É uma agenda que a semente foi criada, que operou-se até esse ano de modo muito sólido, viabilizando, inclusive, um amplo processo de investimento, o BNDES sempre junto, a Anvisa mudando o marco regulatório. Mas se eu tivesse que dizer qual é a questão, para a biotecnologia a questão é essa. Ok, eu vou pular agora para o Paulo Braga. Paulo Braga, ele representa uma empresa, um caso de sucesso, né, desde a década de 80, 90 em biotecnologia, uma empresa que focou na solução de problemas para doenças raras. Paulo, como você enxerga essa oportunidade do Brasil e do seu ponto de vista como representante de uma grande empresa, uma corporação farmacêutica envolvida com biotecnologia, como você enxerga essa oportunidade e quais seriam os desafios aqui para o Brasil? Bom, tradicionalmente a indústria de biotecnologia ela procura parceiros, né? Então, grande parte do portfólio da carteira de produtos ela vem de parceiros. Existem inúmeros parceiros acadêmicos que fazem parte que trabalhamos juntos. Um dos fatores iniciais, um exemplo que a gente tem recente que ocorreu em uma das nossas parcerias, é a falta de dificuldade desse marco regulatório no sentido de ser um facilitador para esses tipos de acordo. Então, qualquer acordo que se faz, ele passa por toda uma parte jurídica e legal, que a gente já tem algo definido, mas, principalmente, a gente ainda encontra problemas no Brasil simplesmente com o envio de amostras, com a parte de importação de medicamentos. Então, esse facilitador, essa parte facilitadora do Estado, nesse ponto, ela ainda é um pouco deficiente. Então, uma política mais forte em processos regulatórios que principalmente permitam esse início dessa parceria de desenvolvimento. É um fator básico, mas extremamente importante nessa fase parte do Estado. Ok, obrigado. Agora nós temos aqui representantes de duas âncoras, né? Aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro. O Arthur representa a Fiocruz, que com certeza enche os cariocas na esperança de que aqui a gente consiga de fato construir um polo de biotecnologia. Arthur, do teu ponto de vista como instituição renomada, reconhecida internacionalmente na atuação em biotecnologia, como você enxerga esse desafio do Brasil construir competências e aproveitar essa oportunidade, essa tendência tecnológica e esse amplo mercado aqui no nosso país? Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer o convite por estar aqui presente, participando dessa mesa, e fazer apenas duas correções. Uma que representa a Fiocruz é o nosso presidente, que está aqui. Nesse painel. Nesse painel, tá bom. Então, senão, ele me delegou agora. A segunda é falar... senão eu chego em casa e sou demitido. Imagina. Então, a segunda correção... A segunda correção é sobre esse mercado farmacêutico, Pedro. É muito interessante você falar sobre isso, mas tem um dado mais recente. Quer dizer, o mercado está crescendo, principalmente de biofármaco, em termos de 30% ao ano, e diz que até 2024 será um mercado de 30 bilhões de dólares. Então, é um mercado realmente muito atraente. Como é que nós estamos nos vendo nesse mercado? Nós estamos, desde 2004, nos preparando para isso. Então, preparando planta, como o Paulo já colocou aqui, já estamos preparando uma planta pronta para ir, desde 2004, discutindo transfer de tecnologia, discutindo produção, construção de plantas no campo da Fiocruz, em Santa Cruz, e também em parcerias. O que nós temos de mais atraente, inclusive nisso, são as possibilidades de parceria, porque entendemos claramente que nós temos um atraso, um gap tecnológico muito grande para trazer produtos inovadores feitos aqui no Brasil, e a forma de você incorporar isso é você fazendo parceria. Então, nós estamos abertos para essas parcerias. Há muito tempo que nós já fazemos isso, e agora, mais recentemente, com o biofármaco, quando entendemos que tínhamos que fazer. Agora, a dificuldade como o Carlos já colocou, é você pensar isso a longo prazo. Na parte de biológico, nada acontece
no curto prazo. Não dá para se pensar nada em menos de 10, 15 anos. Quando você fala qualquer parceria, qualquer transferência de tecnologia, qualquer incorporação de conhecimento, ela se dá no longo prazo. Então, como as políticas públicas garantem esse longo prazo? Obviamente, quem está trazendo conhecimento, ele quer uma garantia de mercado. Quem está dividindo conhecimento contigo, está te dando uma possibilidade de parceria, ele quer uma garantia de mercado no longo prazo. Como você pode garantir? Obviamente, como nós, Fiocruz, podemos garantir isso a longo prazo. Nós temos que trabalhar isso muito próximo do Ministério da Saúde e tentar mudar esse marco regulatório que garanta isso para a gente. Porque, obviamente, a gente sabe que essas mudanças de governo sempre traz uma certa estabilidade e isso afasta um pouco as empresas de alguns negócios. Embora toda a nossa experiência ao longo dos últimos anos tenha sido muito positiva. Nós realmente, olhar para a plateia, nós temos diversos atores aqui, vários que nós já conversamos, vários que nós temos parceria e vários que nós queremos ter parceria. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma oportunidade tanto para nós quanto para eles. E nós estamos abertos sempre para ampliar essas parcerias e garantir esse acesso ao mercado público, já que nós temos esse acesso garantido pelo status que nós temos. Obrigado, Arthur. Odinir, você representa uma empresa privada que atendeu, desde o primeiro momento, o desafio de buscar desenvolver produtos, de buscar ofertar produtos biotecnológicos no nosso país. Vocês já andaram muito nessa estrada, já lá se vão 3 anos de Bionovis. Do seu ponto de vista, do ponto de vista de quem de fato está com a mão na massa, construindo um business em biotecnologia nesse país, quais são os desafios, Odinir? Quais são os desafios da Bionovis? Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui no Rio e participar de eventos como esse. Eu diria que o desafio hoje, nós já andamos bastante, estamos há 3 anos investindo e estamos acreditando naquilo que nós chamamos aí de Complexo Industrial de Saúde, desde que ele foi lançado aqui no Rio de Janeiro e aperfeiçoado lá em 2008 com uma série de regras que foram criadas e assinadas lá. Então, naquele momento, as empresas começaram a acreditar que estava se criando para algumas empresas oportunidades e para outras possivelmente ameaças, não é? Mas certamente estava nascendo ali algo estruturante e transformador. Eu acho que esse é o ponto, no nosso entendimento, que pode fazer com que a gente vença os desafios que tem pela frente. Então, eu diria o que é que nós precisamos para fazer isso acontecer. Nós podemos dizer hoje, sem nenhuma arrogância, sem nada, de que é perfeitamente viável que isso seja feito no Brasil e nós acreditamos, porque já temos todos os elementos factuais para isso. A iniciativa privada se organizou, tanto é que, se você pegar as 10 maiores empresas farmacêuticas de capital nacional, as 10 estão envolvidas com projetos na área de biotecnologia. Isso não é por acaso. Empresário pode ter um monte de coisa, mas uma coisa que eles têm em comum é o senso e o faro da oportunidade que se apresenta. Então, acho que nós temos como acionista 4 empresas que hoje têm 33% dos medicamentos que são produzidos e vendidos nesse país. 1/3 da produção sai de 4 empresas que controlam a Bionove. E eles entenderam a oportunidade e decidiram investir. E investindo sem pedir favor, sem pedir absolutamente aquilo que no Brasil às vezes ainda se fala que é privilégio, absolutamente. Nós só estamos insistindo numa coisa, que as regras que foram criadas permaneçam como foram criadas, com a transparência que tem, com a clareza que tem, com as definições de marcos legais e regulatórios que estão lá. Que você mantenha essa estabilidade jurídica. E eu diria que essa estabilidade jurídica que está aí é tão boa e consistente que se tenta modificá-la via Congresso Nacional. Ninguém modifica a lei se ela não for sólida. Você briga na área administrativa ou jurídica. Então, você tem um marco legal, regulatório. O regulatório, nem precisa dizer, ele é extremamente consistente e está atualizado com o que tem de mais moderno no mundo. É uma questão só de cumprir o que está lá. Então, para nós, o grande desafio, já que o setor privado respondeu
com os investimentos que estão fazendo, os compromissos todos que já assumiram. As empresas interessadas em transferir a tecnologia e produzir aqui no país já se comprometeram. Nós estamos falando aqui de empresas multinacionais com as quais a Bionovis já tem contratos assinados para transferir e produzir em território nacional a tecnologia de cabo a rabo. Deixa eu usar essa expressão cabo a rabo aqui para deixar claro que termina com a entrega do Master Cell Bank, ou seja, aqui no Brasil, de 8 produtos oriundos de tecnologia recombinante e para produzir anticorpos monoclonais. Nós nos organizamos com os laboratórios públicos, que prevê essa etapa como um facilitador para que esse processo do Brasil possa criar, e nós estamos aqui no Rio de Janeiro com parceria com o Biomanguinhos, está aqui o Arthur, o nosso colega, e está ali o Werneck, do IVB, com quem nós temos parceria. Ou seja, a Bionovis tem todo o seu arcabouço funcional e cooperativo aqui no estado do Rio de Janeiro, e não é por acaso. Tem razões técnicas para que isso aconteça aqui. Então, veja, o que nós achamos que o grande desafio do Brasil é acreditar que ele pode fazer isso baseado em normas legais, jurídicas, absolutamente em acordo com as estruturas internacionais que existem. Nós não podemos ser, como temos feito, por conta de alguns desvios para lá e para cá, ou de interesse contrariado, a gente mudar a regra no meio do caminho. Isso seria, no meu entendimento, desculpe dizer, eu já tenho uma série de longos anos de experiência no Brasil com políticas públicas, para que nós utilizemos aquilo que o Brasil tem, que poucos países no mundo têm, que é esse poder desse mercado doméstico. Quem tem mercado, quem tem marca, e o Brasil tem uma marca de mercado, e na área de biotecnologia, talvez o Brasil, no setor público, seja um dos maiores financiadores para o público desses medicamentos. Então, precisa ter realmente, desculpa a expressão, os culhões, tá certo? Para poder levar adiante aquilo que criou com o marco sólido, etc. Tal. Então, a única coisa que eu pediria, que eu dizer que o desafio é realmente acreditar que as bases todas estão colocadas. É só seguir. Se fizer isso, nós, daquilo que depender da Bionovis, em 3 anos nós estaremos produzindo o primeiro anticorpo monoclonal aqui no Rio de Janeiro, em escala industrial. Então, é disso que nós estamos tratando. Agora, se nós ficarmos aqui com desvios no meio do caminho, e sem firmeza daqueles que têm a responsabilidade de conduzir as políticas públicas, que nós acreditamos. Para mim, se tiver marco legal e regulatório e firmeza de que vai acontecer, eu não preciso de mais nada. As outras variáveis nós sempre trazemos à mesa e nós já fizemos isso. Então, é só isso que eu peço. E, finalizando, eu confio plenamente naqueles que têm a responsabilidade de conduzir essa política e todos aqueles que podem influenciar nessa decisão, que certamente saberão manter isso. E, de nossa parte, conte com o nosso apoio e de todos os nossos acionistas, para, inclusive, estar aqui no Rio de Janeiro, e temos tido um apoio bastante grande de todas as instituições do Rio de Janeiro. E aqui eu faço uma referência ao Paulo Gadelha, que está ali da Fiocruz, e não poderia deixar de fazer referência também aqui na figura do Werneck, que é o nosso link com a área pública do Estado aqui do Rio de Janeiro. Então, eu diria o seguinte, um convite a todos, acredite, se quiserem investir no Brasil e cumprir o que está na PDP, no marco legal que está aí, façam, bota as suas plantas aqui no Brasil, que nós vamos fazer. Nós acreditamos e nós vamos fazer isso. Espero que a gente não se decepcione por falta de firmeza e falta de acreditar na gente mesmo, porque não precisa de mais nada, é só acreditar na gente mesmo, é só isso que precisa. E eu acho que nós temos capacidade técnica, ética, econômica, para fazer isso. Obrigado, Eugenia. Eu acho que eu não precisei nem provocar tanto assim, já gerei um resultado ótimo, né? Mas eu queria aproveitar um gancho que você deu. A Bionovis anunciou recentemente, e isso se tornou público através dos órgãos de imprensa, um acordo ímpar de uma empresa startup brasileira, um acordo com uma Big Pharma internacional em torno de um processo de transferência de tecnologia, né? Isso foi amplamente divulgado. O acordo é com a Merck Serono, empresa alemã com grande competência na área biotecnológica. Eu queria
aproveitar esse gancho e provocar o Paulo, não como representante da Genzyme, mas como representante aqui nesse painel das empresas de capital estrangeiro, né? O que falta para uma maior inserção dessas empresas nesse esforço de construção de uma cadeia de valores que possa ofertar não só produtos, mas serviços de biotecnologia dentro do país, que não se limite somente a biosimilares, que a gente possa olhar no futuro produtos chamados biobetters ou mesmo produtos novos em biotecnologia. Pedro, na verdade, para simplificar, o processo ele passa por 3 grandes fases, né? A primeira fase, que é a fase da pesquisa. Então, para isso, como eu já mencionei anteriormente, a gente necessita de parceiros, né? Esses parceiros, muitas vezes, não oferecem de uma maneira concreta aquilo que é necessário. Então, uma boa ideia, ela não é geralmente precedida por estudos clínicos pré-clínicos consistentes. Então, esse tipo de organização é uma coisa que falta. A parte do desenvolvimento clínico é uma parte fundamental, né? Muitas vezes a gente tem uma parte de pré-clínica boa, uma boa prova de conceito, mas a parte de desenvolvimento clínico ela não é feita ou ela inexiste, né? A gente tem exemplo de vários projetos que são feitos, que são apresentados, e com um número grande de pacientes, mas com desenvolvimento clínico errático. Então, na verdade, é aí que eu acho que essa parceria pode entrar muito bem, na parte do setor privado com o parceiro público, eventual parceiro público, na melhor consolidação nesse plano da parte do desenvolvimento clínico. E existe um fator importante também, que em biotecnologia a manufatura é complexa. E existe vários outros acordos, outros modelos que podem ser feitos para que isso ocorra. Atualmente, o modelo que a gente tem de produção de células é um modelo que vai mudar drasticamente nas próximas décadas, né? Ou na próxima década. E a gente crê que estabelecer parcerias de manufatura seria um caminho muito interessante. Então, o que a gente visualiza no futuro são plataformas regionais de produção para que isso ocorra. Mas isso tudo, obviamente, parte do diálogo entre as partes, não é? Basicamente, a gente precisa de uma melhor estrutura na parte pré-clínica, uma grande parceria a ser formada na parte clínica e discussões de outros modelos na parte produtiva, que certamente isso vai mudar com certeza nas próximas décadas. Palavra-chave são parcerias, né? Exatamente. Ok. Deixa no meu ping-pong aqui deixa eu voltar aqui para o setor público e posso chamá-lo de representante da Fiocruz? Né? Tá bom. Então, como representante de Biomanguinhos, Arthur, não preciso aqui ficar elogiando a atuação de Biomanguinhos, mas deixa eu te perguntar qual a expectativa que a sociedade brasileira deve ter em relação à ação de Biomanguinhos, não no sentido de produzir biosimilares. A gente sabe que a iniciativa do CIPBR está prestes a iniciar sua operação, mas qual a expectativa que a gente deve ter daquela competência que existe em Biomanguinhos começar a produzir produtos novos em biotecnologia que nos permita ter um papel não periférico daqui a 10, 15, 20 anos nessa área? Foi o Paulo Gadelha. Foi o Paulo Gadelha. Agora sim. É um desafio enorme. Realmente, nós não podemos falar que o biosimilar não é interessante, porque para acesso ao mercado no curto e médio prazo, eu acho que ele resolve e vem resolvendo muitos casos. A transferência de tecnologia também é um caminho bastante interessante, mas eu acho que nós temos que pensar muito além disso. Eu acho que a expectativa da sociedade e a nossa expectativa também é de que a gente possa, no futuro próximo, estar desenvolvendo nossos próprios produtos. Eu acho que esse início, mas estamos falando de 30 anos de atividade de Biomanguinhos, 36 anos
já se vão, ele dá uma base para a gente muito, consolida a nossa base tecnológica de conhecimento, que facilita muito a interação. Cada vez que nós vamos discutir uma parceria tecnológica, obviamente, o parceiro quer saber se você tem condições de incorporar isso. Isso facilitou, isso vem facilitando todas essas parcerias, mas nós temos um objetivo muito claro de buscar outro tipo de parcerias. O Paulo já tinha falado aqui anteriormente, que as últimas parcerias nossas não têm sido só de transferência de tecnologia, têm sido parcerias de desenvolvimento conjunto. Então, nós temos parceria hoje com diversos parceiros, tanto GlaxoSmithKline, para desenvolvimento da vacina de dengue, com a Sanofi Pasteur, que é um projeto que o Ministério nos demandou de fazer uma vacina heptavalente, que é uma inovação. Temos com outros parceiros, tantos outros parceiros que eu talvez não possa citar todos aqui, temos com a universidade, mas eu acho que o Brasil precisa se conscientizar que a gente tem que focar mais nessas demandas por produtos para o Ministério da Saúde e colocar essa força junto das universidades, das ICTs, que possam nos ajudar a fazer isso. Que o Biomanguinhos sozinho, obviamente, não vai conseguir. O nosso foco é desenvolvimento tecnológico e produção, mas nós precisamos de parceria para o conhecimento, para a geração de novas moléculas. Então, nós estamos trabalhando com alguns parceiros dentro da universidade. Temos aqui, Eduardo Cruz é um dos parceiros que a gente vem discutindo já há bastante tempo, coisas novas que é possível de ser introduzido. Então, o trabalho nosso tem sido de buscar parcerias para que no futuro, bem próximo, que a gente consiga gerar produtos que sejam desenvolvidos no país e, obviamente, pode ser em parceria com uma empresa de fora ou não, mas que tenha, obviamente, o conhecimento também nosso agregado no desenvolvimento desse produto. Então, a nossa expectativa no longo prazo é a gente sair um pouco dessa linha de biosimilares e sim focar em produtos inovadores. Desenvolvimento. Desenvolvimento puro. Tá ótimo. Secretário, a palavra talvez mais ouvida aqui é parcerias. A gente vive um calendário político peculiar nesse momento. Você vem desenvolvendo esse papel de forma proativa, corajosa, frente à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. E a gente queria ouvir de você, como representante do Ministério, qual o futuro para as parcerias de desenvolvimento produtivo no Brasil? Haja vista que esse é o pilar da variável de política pública que nós, pelo menos no BNDES, consideramos a mais importante para viabilizar o projeto da biotecnologia no nosso país, que é a variável da utilização do poder de compra público, em conjunto com a variável do financiamento, no sentido mais lato sensu da palavra, não só de assinar o cheque, mas de estruturar negócios em torno da biotech, e em conjunto com a variável da regulação, que vem sendo enfrentada também de forma, deixe-me dizer, corajosa e proativa pelo nosso órgão regulador, a agência Anvisa. Secretário, com a palavra. Ok. Eu vou usar um termo aqui, viu, Ednei, mais elegante, né? A questão da coragem. Afinal, a gente, como homem que representa aqui o Ministério, eu vou falar da questão da coragem, né? Então, eu quero dizer o seguinte, para além da coragem que tem existido de modo muito importante, acho que as parcerias elas tiveram dois momentos, na verdade 3 momentos. O momento do nascimento, 2008, 2009. Eu digo o momento onde o time entrou em campo de modo avassalador. A gente saiu de 14 parcerias, em torno de 10 parcerias, para mais de 100 parcerias, no período aí de 2011, 2013. E nesse período começou a haver, obviamente, numa política como essa, a haver um debate, a haver ganhadores e perdedores dos projetos. Então, para além, eu não tenho a menor dúvida de dizer, e eu acho que é toda uma equipe que já passa por 3 ministros, né? Então, que talvez o Ministério da Saúde tenha sido a instância mais corajosa da República em utilizar o poder de compra do Estado. Isso tem sido reconhecido pelo Ministério da Indústria e Comércio, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, como a política industrial mais avançada do país. Eu gostaria que
essas palavras fossem ouvidas como eu ouvi de outros ministérios, não do nosso próprio ministério. Mas eu quero dizer o seguinte, aí, Odinir, que a questão, eu queria politizar a questão, ela vai para além do desejo, da vontade dos gestores e entra muito mais no âmbito da política com P maiúsculo. Ou seja, qual é a base social, quais são os atores sociais que vão bancar a continuidade e o aprofundamento dessa política. Ontem foi um momento único, ontem foi um momento único que o Brasil ganhou o jogo, né? Em que pese alguma tensão ali. Mas anteontem foi criada a Frente Parlamentar no Congresso, mista, com, nas palavras do deputado Francisco Chagas, que tinha organizado essa frente, com 40 deputados e 6 senadores já aderidos, a frente em defesa do Complexo Industrial da Saúde. A frente em defesa do Complexo Industrial da Saúde, no fundo, é a frente em defesa de cumprir a Constituição utilizando o mercado como patrimônio nacional. Está na Constituição brasileira. Então, eu acho que, primeiro, eu vejo um quadro de aprofundamento e consolidação do marco regulatório, mas nada vai substituir vocês que estão sentados aqui na defesa dessa política. Eu não posso conceber uma empresa que participa de uma parceria para o desenvolvimento produtivo e a sua associação ser contra a parceria para o desenvolvimento produtivo. E ela ficar calada. Eu estou falando com muita franqueza aqui. Então, senão a gente cria uma dicotomia, é uma política aberta ao capital estrangeiro, aberta à cooperação, não aberta à competição intramercado público, não é velha reserva de mercado dos anos 50 e 70, mas eu acho que sim, todos aqui têm que cobrar. Quem está nessa articulação virtuosa do Brasil ser uma base de mercado, tem que atuar politicamente, sim. Tem que atuar politicamente no seu espaço de atuação. E acho que eu vejo um cenário de aprofundamento, de necessidade. O gestor não pode, nós não podemos depender de gestores que assumam tanto risco. A gente tem que ter um quadro institucional que reduza o risco do empresário e que reduza o risco do gestor também para poder trabalhar. Num país de 200 milhões de pessoas, aí só dialogando aqui com alguns, né, se nós fôssemos um pequeno país, talvez não se colocasse mastercell, fazer pesquisa, mas num país como esse, o foco e o fio condutor é a gente, desde a pesquisa do mastercell até a entrega do produto para o cidadão. E isso requer uma política e uma sociedade muito corajosa. Eu vou me colocar agora, sair um pouquinho da posição de moderador, mas também da posição, vou comprar aqui, entrar num papel da posição de ator desse processo, como condutor dessa política pelo lado da variável pública do financiamento. E como eu disse, não só do financiamento lato sensu, mas do financiamento aquele que estrutura negócios e modela setores não existentes no país, que é isso que a gente vem fazendo ali desde 2009, tentando estruturar e modelar algo que não existe no país. E não vou chegar ao exagero de dizer contra tudo e contra todos, mas contra algumas correntes mais fortes, contra interesses, como o secretário falou, na construção desses setores. A gente precisa identificar ganhadores, perdedores, e isso traz alguma consequência. Do nosso ponto de vista, como variável de financiamento, o processo tem andado de forma satisfatória, o BNDES não está sozinho nisso, a agência, a FINEP, vem trabalhando como uma parceira, né? Nós dividimos essa questão do funding em biotecnologia nos investimentos e nessa semana, a gente está na sexta-feira, essa história quebrou um pouquinho, mas nessa semana a gente assinou o primeiro grande cheque para um dos investimentos em biotecnologia no país. Então, por que eu estou falando isso? É porque a gente está num processo, na fase do processo, que quase dá um caráter de reversibilidade a ele. Então, assim, eu ratifico as palavras do secretário, dizendo que eu acho que nesse momento, eu tenho certeza, esse é o momento em que os atores precisam apoiar o processo. E
os atores são todos os stakeholders dentro do processo. São as empresas privadas de capital nacional, são as empresas privadas estrangeiras, são as instituições científicas e tecnológicas no Brasil, são as pequenas empresas de biotecnologia, são as empresas públicas como Biomanguinhos, Butantan, Tecpar, dentre outras, né? Enfim. Eu queria voltar ao Arthur e voltar a Biomanguinhos para que o Arthur pudesse especificar e falar um pouco para nós desse papel do laboratório público, do laboratório oficial, dentro dos arranjos das PDPs, porque é um papel nem sempre fácil. É um papel que você tem que lidar com mais de um ator, às vezes envolvendo um único produto, né? Mas é um papel importantíssimo, porque no final do processo, o laboratório oficial terá essa enorme responsabilidade de ser a reserva estratégica ou a reserva de produção. A competência precisará estar instalada no laboratório oficial, o que garantirá um avanço em relação à soberania do país na produção de biológicos. Cortaram de novo, agora sim. Na realidade, esse arranjo é bastante interessante, mas para falar um pouco sobre ele, eu vou retornar lá a 1997. A gente sempre fala que nós temos parceria desde 1937, que foi a primeira vacina nossa de febre amarela. Aí depois, em 82, nós tivemos uma parceria com o Japão, mas a parceria realmente aconteceu, a primeira com a GSK em 1997, quando nós fizemos a primeira transferência de tecnologia, vamos dizer assim. E foi muito difícil, então muito difícil. Tem que ser rápido. Só vou pedir para você restringir. Então, não posso ir tanto lá atrás, né? Vou de hoje. Mas é porque só para contextualizar. Mas a dificuldade ela é enorme. Obviamente, você fazer uma parceria, porque você tem que entender os interesses da empresa privada, que é natural, obviamente, ela quer ter o acesso ao mercado, ela quer, com isso, garantir uma sustentabilidade. Tem que entender o interesse do Ministério Público, que é ampliar acesso a produtos, que esse é o nosso papel, atender ao interesse do Ministério, e, ao mesmo tempo, tem que garantir que o conhecimento não vai se dar somente de forma superficial, que você vai ter uma parte do conhecimento e depois você não vai conseguir garantir a continuidade disso aqui. Então, esse é o desafio de você formatar esta parceria, atendendo todos esses atores, atendendo o parceiro estrangeiro, parceiro nacional, ao Ministério e também as nossas necessidades, que não podem deixar de ser vistas. Esse é um desafio que nós temos trabalhado, mas temos tido bastante sucesso. Ultimamente, o desafio que eu digo na figura do Carlos, mas a Secretaria colocou para a gente, é colocar mais do que um parceiro na mesa para discutir isso. Até então, nosso relacionamento era muito Biomanguinhos com uma empresa internacional ou com uma empresa nacional, agora Biomanguinhos com mais 2, 3 empresas para formatar um contrato. É um desafio muito grande, mas nós conseguimos evoluir bem. Nós estamos aí prestes a assinar um acordo, onde estamos aí talvez com 4 pessoas. Não é fácil, mas eu acho que claramente, depois de quase uns 6 meses, 8 meses de discussão, acho que cada um entendeu o seu papel e eu acho que todos saem ganhando. Eu acho que isso é o melhor da parceria, quando todos percebem que tem um ganho na parceria e que não tem um lado perdendo. O Ministério não vai sair perdendo, Biomanguinhos não vai sair perdendo, a empresa internacional não vai e nem a empresa nacional. Eu acho que todos vão estar contemplados dentro desse acordo e nós estamos conseguindo fazer isso. Eu acho que o desafio continua porque tem outras parcerias aí pela frente. Obrigado, Arthur. Vou fazer a maldade agora com vocês de pedir que vocês façam uma fala final, reduzindo em 1 minuto no máximo, porque o tempo urge. Paulo, por favor. Alô? Sim. Seria reforçar o pedido nosso das parcerias. O parceiro privado ele está aberto para essas parcerias e a gente precisa só de uma melhor definição de tempos, marcos regulatórios e para poder trabalhar. Mas a parceria ela é fundamental para que isso para o desenvolvimento mútuo e para benefício mútuo também. Obrigado. Odinir. Não querendo jamais ser deselegante, mas apenas... Não, foi bom. Colocando a paixão, porque sem paixão, gente, determinação, a gente vai ficar no marasmo apenas da burocracia e o Brasil não pode mais perder tempo com isso, tá certo?
É preciso sair daquilo que se pensa e colocar aquilo e realmente fazer a coisa tocar. Nós nunca pediram a nós para defender pessoas, nada. Mas pediram a nós, se vocês acreditam, defenda a política. E nós defendemos e iremos defender as políticas que o Brasil estabeleceu no Complexo Industrial da Saúde em qualquer fórum que necessário for. E aqui eu faço uma defesa isolada do secretário, que tem sido uma voz quase que sozinha defendendo esse negócio. Ninguém me pediu para fazer isso, e muito menos ele. Mas é preciso que a gente una todos os atores que estão envolvidos nisso, e são vários, e que una especificamente dentro da área do poder público as interatividades que precisa ter, que tem lá dentro, e que precisam que todos os atores entendam qual é o papel que o lado público tem nesse fundamental. Do lado privado, eu diria, sem nenhuma reserva, que tudo que o Pedro colocou, que nós não discutimos aqui, são transponíveis, certo? Então, muito obrigado pela oportunidade. Arthur. Eu queria fazer minha fala falando que as PDPs elas realmente são parte de uma política bastante inovadora, interessante, mas eu queria trazer para o foco novamente o longo prazo. Eu acho que nós não podemos abrir mão do longo prazo. E o longo prazo significa você investir em conhecimento, geração de conhecimento no país. Eu acho que isso é fundamental. Então, é um exercício que nós temos que fazer e temos que contar com o apoio do Ministério, dos órgãos financiadores, BNDES, que está financiando, e pensar no longo prazo o que nós precisamos fazer para que um dia a gente consiga trazer realmente a inovação completa para o país. Eu acho que nós não podemos abrir mão disso. Temos que trabalhar no curto prazo, temos uma demanda e um mercado para atender que ele é necessário, vamos fazer isso, mas no longo prazo nós temos que começar a colocar esforço e recursos e direcionado para as necessidades públicas. Eu acho que esse é o desafio que é colocado para todo mundo. Obrigado, Arthur. Secretário, a palavra é sua. Serei bem breve. Obrigado, Adnir, e a todos, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer, eu tenho que dar uma mensagem otimista, porque eu acredito. O Brasil, no período recente, mudou a lei de compras brasileiras para a saúde. Gente, isso era impensável, né? Quando a gente começou no Ministério da Saúde, não mexe isso não, que isso é impossível. Se mudou a lei de compras do Brasil, dando um quadro de estabilidade para o setor. Eu ouvi, inclusive, diversas empresas que estão nesses consórcios dizendo, antes eu não ia porque não havia estabilidade, agora eu vou porque tem estabilidade legal. Você criou uma base de critérios claros, acho que podem avançar, podem se consolidar, mas tem um quadro, assim, olhando um pouquinho à distância, o quanto se avançou no período recente, que dá um horizonte de investimento, já que a gente está tratando nesse ambiente aqui, é um horizonte de investimento que eu acho que é muito diferenciado do que tinha no passado, inclusive atraindo empresas nacionais, internacionais, mesmo instituições públicas, para essa perspectiva. Segundo destaque que eu queria dar, até pegando aqui a fala do Arthur e a visão toda do Paulo Gadelha, até brinquei quando eu sentei aqui, né? Estava o Carlos, do lado estava o Augusto e depois estava o Gadelha, né? Meu nome é Carlos Augusto Gadelha, né? Então, enfim, eu estava fazendo uma confusão, eu com o Paulo, enfim, a aliança histórica nossa, né? Já fui vice-presidente dele, Bill Manguinhos e acho que a instituição pública deram uma guinada também, ao invés de acordo de transferência de tecnologia só intramuros, começaram a se colocar também extramuros para fazer para ser um suporte tecnológico, e VB está dentro dessa iniciativa, do setor privado também, ou seja, ter sua área de atuação, e a área tecnológica ser uma área, isso é uma inovação que não havia isso há 5 anos atrás. Você tinha o segmento público estanque, o segmento privado estanque. Hoje há uma cooperação muito grande, né? Então, acho que é uma mensagem aqui, que foi a sua pergunta, né, Pedro? Uma mensagem de otimismo e, ao mesmo tempo, de convocação de todos para não só a defesa, mas o ataque nessa política, né? Assim, para a gente avançar e poder ainda aprofundar mais ainda. E eu concordo completamente com o Arthur e com diversos aqui, que o foco crescentemente tem que ser tecnologia e inovação. A gente pagou a dívida, um pouco da dívida com o passado, com a primeira geração das PDPs, agora estamos chegando no presente com os biosimilares, e eu acho que é a hora da gente preparar para o Brasil competir cabeça a cabeça no futuro. Obrigado. Antes de finalizar, eu quero fazer uma correção aqui na minha fala, porque eu cometi aqui uma injustiça gigantesca quando eu citei o conjunto de atores públicos relacionados a esse esforço da biotecnologia. Eu omiti
o IVB. Né? Então, o IVB, o Werneck está aqui presente, eu sou testemunha disso, do esforço pessoal dele para a construção dessa plataforma tecnológica aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, feita essa correção, quero de novo agradecer em nome da coordenação do evento, agradecer ao Paulo Braga, ao Dinir Finotti, Arthur Couto e Carlos Gadelha por essa exposição em torno de um tema tão importante, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico e tecnológico do nosso país, que é o desafio da indústria de biotecnologia. Muito obrigado. Muito bom, hein? Estamos abertos ainda. O microfone está aberto. Obrigado a todos. Eu queria... Posso provocar vocês um tantinho mais? Olha só, eu ouvi atentamente a conversa e o debate de vocês, mas eu sou um perguntador incorrigível. E eu estava ouvindo um tema muito intenso que saiu daqui, foi a questão dessas parcerias, ou desses acordos, ou dessa política que engaja tanto o público como o privado, usando como poder de compra, o poder de compra como âncora. Por outro lado, eu ouvi o Odinir, eu vi o Paulo, o próprio secretário, falando o seguinte: a gente tem que ter a coragem de defender, de promover, de engajar. Ficou um pouco na minha percepção o seguinte: hoje, a necessidade da gente fazer essa defesa é uma necessidade de comunicação ou, efetivamente, essa política hoje ainda é uma política que tem as suas questões sendo ponderadas, sendo questionadas? Para quem? Como é que é? Desculpem, eu atrapalho aqui o painel, mas eu acho que essa é uma questão tão pujante aqui do que foi discutido. Eu vou agora improvisar e, Carlos, eu acho que tem uma forte impressão de que você talvez seja a pessoa mais adequada para responder. Jogaram a bola para o cara. Tá, vamos ligar o microfone, por favor. Eu tenho que ter a política é muito recente e usar poder de compra público é completamente na saúde é completamente inovador. Só porque eu defesa mesmo assim com muita dificuldade. Então eu não estaria falando a verdade se não dissesse que é necessário sim. Que é necessário sim um grande aprofundamento e defesa dessa política. Eu não acho que o jogo está ganho, em bom português, mas eu acho que o jogo avançou muito e tem possibilidade de ser ganho, né? Mas o esforço é grande. E queria chamar a atenção que não é só a macropolítica. Às vezes a macropolítica está bem, mas como é que a gente lida com os processos burocráticos, com as instâncias de controle que tem que... A gente tem um Estado que foi montado a partir dos anos 80 para não fazer política industrial. Se falava, inclusive, que a melhor política industrial era não ter política industrial. Né? Isso era um mantra nos anos 90. A gente tem que montar um novo Estado desenvolvimentista, que eu acho que talvez seja o grande desafio para que política industrial deixe de ser um crime e seja uma necessidade do desenvolvimento. Bom, sou eu? É com você, vamos lá. Tá alta dessa. Mas eu só queria fazer, realmente, o Carlos já colocou e eu concordo com ele. Quer dizer, essa batalha não está ganha. Até porque você envolve outros atores, e a gente está falando sempre PDP, mas toda vez que você fala numa parceria, você fala num mercado, você está entrando um e está tirando o outro. Essa briga, ela não é fácil.
Quando você forma uma parceria, quando você traz um produto para o mercado, obviamente alguém está perdendo e alguém está ganhando. Então, nessa briga de ganha e perde, essas são as dificuldades que nós temos que enfrentar. Então, obviamente, nós estamos... alguns interesses estão sendo deixados de lado e as pessoas continuam brigando. Você vê, briga, como o Carlos já falou aqui, você tem representantes da indústria que, por um lado, devia estar rindo, por outro está chorando, então está contra a própria política. Você tem os perdedores que utilizam o poder de compra. Vou pegar um exemplo, o poder de compra, o poder do prescritor, do médico, para poder ir contra a própria política. Hoje, esse eu acho que é o grande desafio que nós vamos ter pela frente. O grande desafio não é colocar um produto como parceria, mas é convencer aqueles que estão prescrevendo o produto que aquele produto que vai ser utilizado é o produto que o Ministério está comprando, e não aquele que o médico, ou o advogado, ou o juiz determina. Então, nós temos uma briga constante nesse mercado, porque, obviamente, os interesses estão aí dados. Hoje, o Ministério da Saúde, o Carlos não falou sobre isso, mas ele tem esses números. O número de ação judicial que se paga hoje, mensalmente, é absurdo. Por quê? Quem está definindo a política é o prescritor, junto com o advogado e as associações. Então, é uma luta constante. Então, se nós não tivermos uma política firme que garanta esse mercado, tudo que nós estamos falando pode ir por água abaixo. Então, nós temos que ter realmente uma firmeza para garantir isso. Eu só queria complementar, olhando a questão do ponto de vista mais financeiro, que a preocupação, né, do ponto de vista do BNDES, da gente não conseguir avançar no exercício pleno do poder de compra, é uma disfunção alocativa de recursos. E o BNDES vem tratando, né, os investimentos em biotecnologia considerando como projetos transformadores, ou seja, quando ganha esse selo, significa que existem subsídios do Tesouro relacionados a esses investimentos. E quando a gente usa recursos subsidiados, a atenção precisa ser maior. Eu estou aqui sendo cuidadoso com as palavras para dizer o seguinte: não é possível que 5, 6 players ou 4 players queiram construir fábricas de biotecnologia para o mesmo produto. Não é possível. Alguém vai jogar dinheiro fora nessa história. Então, quem ordena, acaba ordenando a estrutura pelo lado da oferta, nesse caso, que tem um comprador só, é o poder de compra público, é a demanda. Porque senão a sociedade vai pagar um preço alto demais por isso. Eu queria... Você provocou. Eu estava controlando o tempo, né? Então vamos lá. Ele terminou na hora. Hein? Paulo e Odinir, quem começa? Tá. Eu posso começar, por favor? Na verdade, eu só queria complementar. Eu entendo muito bem que as PDPs foram utilizadas, foi muito bem colocado pelo secretário, como algo para pagar os débitos do passado, mas eu queria reforçar que existem outras maneiras de acesso, né? Então, não necessariamente as PDPs, existem outras maneiras de transferência de tecnologia, outras maneiras de acesso que podem ser analisadas nesse fato, né? Então, a gente vê que a gente está caminhando para uma direção, mas a gente está no momento de pensar em outras maneiras de acesso e outras formas de parceria que vão ser feitas. Odinir. Pedro, olha, apenas uma adicional que você falou. Nós estamos construindo plantas não é só para atender a PDP, porque tudo isso que nós falamos, esse é um negócio de longo prazo. Nós não estamos falando nada aqui de 3, 5 anos. Esse é um projeto de longo prazo. Então, nós estamos construindo plantas para atender a demanda que está estabelecida agora pelas PDPs, mas nós estamos olhando, porque o objetivo é desenvolver os próprios produtos, depois partir para a inovação radical, mas você vai atender outros mercados. Então, é para isso. Agora, eu quero voltar nessa questão central aqui, que é o seguinte. Nós já enfrentamos no Brasil situações que eu diria que eram muito mais... A situação é uma só no meu modesto entendimento. Quando você contraria interesses estabelecidos, você fincou uma estaca, porque aquilo pode modificar estruturas funcionantes. E aí o jogo fica complicado.
Nós já enfrentamos isso com êxito, e precisa lembrar isso aqui, que foi na introdução da política de genéricos. Uhum. Essa discussão, ela tem os mesmos contornos com outro, mas é a mesma coisa que nós estamos tratando aqui, a essência mesma, com as variáveis que tem cada um. Nesse segundo caso aqui, no caso dos produtos de biotecnologia, é muito mais complicado porque não existe base tecnológica nenhuma no país estabelecida para produzir escala industrial. Então você tem que fazer investimentos pesados mesmos. E aí você tem que ter toda uma certeza de que aquele que tem que garantir com os marcos, etc., tal, não vai te deixar falando sozinho. Porque esse é o start para você chegar na inovação. Tudo isso que nós falamos aqui, que a PDP é o menor... É importantíssimo, mas não é o fim desse negócio que nós estamos começando agora. Então, eu diria o seguinte, o mesmo já aconteceu no passado, haveria e houve interesses muito contrariados, mas aqueles que acreditaram e decidiram investir, hoje não precisa ficar contando a história, tá certo? Aqui é a essência mesma. E naquele momento, e é isso que eu tenho que repetir isso, e como brasileiro eu posso falar isso porque o meu dinheiro está envolvido nisso também, tá certo? No pagamento das contas. Então, veja, é preciso, e eu repito isso em qualquer lugar, é preciso que existam cidadãos que estão exercendo o poder público, que tenham a coragem de se levantar e defender aquilo que o Brasil coloca no seu marco legal. É só isso que eu acho, na minha modesta opinião, que precisa fazer. Se nós ficarmos, sabe, não olhando para o negócio, enfiando o dedo onde tem que enfiar, nós vamos ficar daqui a 3 anos... E não vai ter inovação, porque se tivesse tido inovação nessa área, já teria acontecido. Mas agora você criou algo estruturante. Tá certo? Quem pensou nisso, um deles está sentado aqui, que é o Carlos, etc., pensou num negócio que é estruturante. Meteu uma estaca para valer que ela está promovendo uma série de coisas. Então precisa se levantar e precisa defender. Eu estou falando com muita paixão, mas defesa das coisas se faz com inteligência e não precisa fazer com barulho. Precisa fazer com inteligência e levar a mensagem. É só isso que nós, no meu modesto entendimento. Rodinei, obrigado. Muito obrigado. Haddad, mas não tem muito jeito, eu preciso aqui, nesse ponto, dar a palavra ao secretário, né? Então, secretário, de 30 segundos. Francisco, eu sei, desculpa. Eu não devia ter feito essa pergunta. Duas questões. Uma, por que ganhou tanto peso a PDP e o mercado público? Porque o produto biológico, biotecnologia é muito caro para o cidadão. O tratamento anual é 10, 20 mil reais. Ou paga o SUS, ou a gente vai ter saúde para rico e saúde para pobre, rasgando a Constituição brasileira. Então, acho que o fio é esse. O segundo é uma mensagem que se a gente tem um quadro claro, competitivo, transparente, a gente pode conseguir coalizões. Por exemplo, ninguém vai me dizer que a indústria americana não compete. Compete muito. Mas na hora de atuar politicamente, eles agem unidos. Uhum. Então, eu acho que assim, é um pouco a união em torno de quem quer produzir e inovar no Brasil. Acho que esse fio condutor dá para fazer uma coalizão política público-privada importante. Mais uma perguntinha arrebatadora? Não. Muito obrigado. Bom, antes de nós fazermos o nosso break, temos um painel que vamos tentar fazer dentro do prazo sem perguntas adicionais, eu prometo. Bom, queria chamar agora, por favor, o Celso Braga, que é o presidente executivo do Sinfar. Por favor, Celso. Gostaria de chamar o Lauro Moreto, vice-presidente do Sindusfarma. O senhor Ivo Bucareste, que é o diretor de Gestão Institucional da Anvisa. O senhor Fernando Gross, que é o presidente do Laboratórios Gross e vice-presidente da Firjan. E a senhora Thelma Salles, que é a presidente da Progenéricos. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui, né, como carioca, tendo atuado a minha vida inteira no Rio de Janeiro. Fico muito feliz e gostaria de parabenizar a Rio Negócios, especialmente o Marcelo e o Márcio, pela iniciativa de colocar
todo esse grupo junto para discutir futuro, inovação. Epa, isso aqui é inovação. Futuro, inovação, acesso, oportunidades. Eu acho que esse é o foco que nós vamos ter aqui nesse painel. E agradecer ao Carlos Fernando, ao Lauro, à Thelma e ao Ivo, que prontamente atenderam ao convite para estar aqui e falar um pouco do segmento farmacêutico brasileiro. Um segmento importante, que no momento em que nós escutamos tantas dificuldades na nossa economia, é um segmento que segue crescendo 15% em moeda local, onde nós temos os genéricos crescendo mais de 20%. É um segmento que vai, como foi mostrado aqui, a mais de 27 bilhões de dólares de faturamento, e é um segmento de oportunidade para o país e de oportunidade para a nossa cidade. E e é com esse foco que eu gostaria de desenvolver e dar o tom desse painel. Que oportunidades nós temos e como nós podemos aproveitar essas oportunidades com tudo que temos aqui no nosso estado. Da Biomanguinhos, da Fiocruz, da BioRio, do Instituto Vital Brasil e de todas as empresas que sempre acreditaram, nacionais e internacionais, na importância de manter a sua atividade no Rio de Janeiro. Não venho como provocação, porque estamos todos aqui numa grande família, que é a família interessada no sucesso do negócio farmacêutico, mas fica claro que nós estamos num limiar de mudanças no perfil desse segmento. Fica muito claro quando se falou aqui da biotecnologia, das enormes oportunidades, porém quando eu falo num crescimento de 15%, quando eu falo num mercado de 27 bilhões, eu não estou falando em nenhum desses produtos que foram mencionados até então. Eu falo dos produtos que normalmente nós, como consumidores, temos acesso quando vamos às farmácias. E qual vai ser esse novo modelo? Como é que esse segmento vai se comportar nesse limiar de mudanças? Qual é o modelo que nós queremos adotar para a indústria farmacêutica dos próximos anos? E complementando, e aí envolvendo a todos que estão aqui nesse painel, como é que a Anvisa pode ser um fator de desenvolvimento a esse modelo? Como é que a Anvisa pode trazer ao modelo de crescimento, de oportunidades de acesso, ferramentas e regulamentações que nos auxiliem a desenvolver um novo modelo que nós vamos discutir aqui. Queria passar, então, passando por cada um pouco a Thelma, que representa a área de genéricos, como ela vê a participação dos genéricos nesse novo modelo que nós, esse novo modelo que nós estamos prestes a incorporar no setor farmacêutico brasileiro. Bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui. Bom, o primeiro painel nos deixou assim apreensivos, mas eu acho que eu venho com uma mensagem muito feliz, com um entusiasmo muito grande. Eu estou no segmento farmacêutico, posso dizer assim, quase desde que nasci, que meu pai tinha farmácia, então eu me criei nesse segmento. Passei pela distribuição e pela indústria e hoje estou à frente de uma associação que tem 16 associados e que juntos têm a capacidade de produzir 90% da necessidade de genéricos no país. E eu fico confortável de dizer que tudo isso que nós estamos hoje vivendo para a biotecnologia, como o Diniz disse, a gente viveu para o genérico. E um pouco diferente, discordando um pouco do que ele disse, que nós tínhamos um patamar tecnológico, né, diferente, porque a biotecnologia exige mais conhecimento. Quando nós começamos a fazer genéricos, nós também não sabíamos fazer genéricos. O genérico pressupõe inovação, sim, e as empresas tiveram que aprender, inovar e se capacitar. Os nossos parques industriais tiveram que receber tecnologia, sim, e tecnologia que para a gente era de ponta, porque a gente não tinha isso. Profissionais para fazer testes de bioequivalência não existia. Tinha um profissional no Brasil que assinava testes, os laudos de farmacocinética, e coisa. A gente não tinha. A gente não tinha centro de biotecnologia, de bioequivalência, a gente não tinha muita coisa.
e a gente chegou hoje a ter 1/3 do mercado farmacêutico. Hoje, a gente tem acesso impulsionado pelo genérico. O genérico puxa o crescimento do setor. Quando o setor cresce 11%, o genérico cresce 17%. Então, nós conseguimos fazer com que a indústria instalada hoje seja uma indústria competitiva no mundo inteiro. A gente visita indústrias que estão aqui instaladas, a gente olha e diz assim, nossa, eu não acreditava, porque eu já visitei tanta indústria lá fora e vejo que a gente tem tanta coisa boa e competitiva. A gente trouxe um marco regulatório capaz de fazer com que, debaixo dessas regras, a gente produza produtos que são consumidos em outros países, na Europa e nos Estados Unidos. E hoje, quando a gente olha para esse mercado que se avizinha, que é o grande mercado da biotecnologia, e das empresas que hoje, impulsionadas e capacitadas financeiramente pelo genérico, estão apostando nesse mercado, eu percebo que a gente precisa de duas coisas. A coragem para continuar apostando que é possível, porque o Brasil consome, o Brasil cresce, ele se insere, e a gente precisa de previsibilidade. E de um marco regulatório que não seja mutante o tempo inteiro, para que a gente possa saber em que regra nós estamos trabalhando e onde é que nós estamos apoiando as nossas estruturas e os nossos investimentos. E a gente precisa ter um pouco mais de força naquelas defesas, né, que a gente estava falando aqui, de quem está à frente, quem está no governo, entenda isso como políticas de Estado que não podem ser quebradas por um interesse ou outro, porque foi falado aqui, é verdade, quando alguém vai ganhar, alguém necessariamente vai perder, porque se a prateleira da farmácia não é elástica, as prateleiras também da farmácia de dentro dos hospitais também não é. Alguém vai ter que sair para que esses novos medicamentos entrem e o governo tem que apostar, mas apostar nas apostas que ele mesmo começou a fazer. O governo fez convite. Quando fez convite para o genérico, as empresas apostaram e conseguiram e foram, então aí, se capacitando e crescendo. Se temos 1/3 de mercado, temos pouco. Temos que ter mais, temos que ter 60%, em que pese estruturas de pagamento diferenciadas em outros países, mas a gente pode avançar e muito ainda. Então, há de ter as pessoas que fizeram convite para que as empresas agora apostem nessas novas tecnologias e que continuem honrando essas promessas e abrindo as frentes. Nós temos bancos que financiam, a gente tem linhas de fomento, então não é razoável pensar que alguém vai se apropriar de investimentos, que o governo vai investir, alguém na ponta quebre exatamente na hora da compra e do acesso. Então, eu acho que se a gente tiver a coragem suficiente para continuar entendendo que é possível fazer e a previsibilidade para poder ter marcos regulatórios nos quais a gente possa se apoiar e continuar trabalhando, a gente consegue, sim. Bom, falamos aqui da coragem, de novo, né? Falamos de previsibilidade, marco regulatório. Queria um pouco a opinião de um empresário que está há muito tempo no segmento farmacêutico brasileiro, uma iniciativa de uma das empresas mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, como ele vê tudo isso que foi falado dentro desse contexto de modernidade, desse contexto de inovação e de futuro. Carlos Fernando, por favor. É um setor polêmico, o setor farmacêutico, né? Durante muitos anos fugiu da polêmica, escondeu. Mas o setor hoje gosta da polêmica. Então, eu vim aqui hoje com um discurso reivindicador, um discurso inoportuno para essa ocasião. A apresentação do Carlos Gadelha cortou completamente essa perspectiva agressiva. Ele vem com a mão estendida, ele quer o debate, ele desvincula o problema farmacêutico da ideologia, ele está aberto na sua política nacional de debater com a indústria farmacêutica privada. Não me cabe, então, mais falar mal da Anvisa, dos seus excessos legislativos. Não tem sentido falar isso. Nem discutir que o controle de preços é absurdo, que 1,02 de aumento não tem o menor sentido. Nem fiscalizações exageradas, nem os privilégios aos genéricos, nem essas coisas não cabem mais. Hoje é daqui para frente. O clima é extremamente positivo. Mas o meu amigo do BNDES, o Pedro, coloca os temas que discutem o setor. Reserva de mercado, não se chama mais
chama-se poder de compra do Estado. A melhor política industrial é não ter política industrial ou é ter política industrial? Discutível. Uma empresa como o Gross, é uma empresa que faz 90 anos agora, tem vida própria. Ela independe dos seus proprietários, acionistas, o que for. Ela já tem uma identidade própria, independente da vontade desses senhores que podem acertar ou errar. A empresa vai navegar e vai crescer, porque é um ente vivo. É um ente vivo. Fiquei chocado ao visitar a Merck recentemente e ao contar ao presidente de então que a minha empresa tinha 90 anos, ele me respondeu que a Merck não mede por anos, mas por gerações. Estava na 16ª, 1680. Não é 90 anos. A Merck vai fazer 350 anos em 2018. O presidente da Merck era esse senhor à minha direita. Né? Então é uma vida. Independente que o senhor Merck hoje é competente ou amanhã não é interessado ou não é, a Merck vai existir. Vai sofrer, vai subir. Tem um fato interessante, nenhuma pessoa hoje da família Merck tem o sobrenome Merck. O sobrenome já foi ficando diluído nos diversos casamentos, então é bem interessante isso. Continua sendo a família que gere a empresa, mas o nome fica só na estação do BRT, que agora fica em frente à companhia e ganhou o nome de Merck. Mas esses temas polêmicos ou conflitantes é que fazem a graça do setor. Repetir uma história antiga, porque eu, quando estou na lide da discussão política, as histórias são as mesmas. Eu as repito, algumas boas. A melhor é com o nosso companheiro Gadelha, aqui da Fiocruz, onde eu fui fazer um debate há muitos e muitos anos atrás, com a doutora Sueli Rosenfeld à minha direita e o Sérgio Aroca, um gentleman à minha direita. Um auditório maior que esse, lotado, e eu tive a habilidade de começar a minha palestra com a seguinte frase: o Laboratório Gross está com 60 e tantos anos e tem um objetivo, um só: ganhar dinheiro. A palestra acabou. A plateia inteira levantou-se, o Gadelha devia ser um menininho, levantou-se em protesto lá no fundo, um alvoroço completo, uma gritaria, e uma senhora da primeira fila pegou a bolsa e me atirou a bolsa. Falei mais umas bobagens, aí abriu-se o debate, nenhuma pergunta para mim. De repente, um senhor lá em cima permita-me um comentário. Eu disse: pois não, tenho vergonha da sua presença aqui. Eu fui obrigado a sair com 2 seguranças por trás, porque o auditório, a saída é do fundo, né? Subi aquilo tudo lá, em pânico. Hoje eu posso dizer aqui isso: o setor farmacêutico, ou qualquer setor industrial, qualquer setor empresarial tem um objetivo: ganhar dinheiro. Ponto e vírgula. Cumprindo as leis do país. É a definição. Então, temos que investir para crescer, temos que encontrar financiamentos, temos que escolher os caminhos. Minha empresa hoje é uma empresa média, hoje eu tenho recursos, não devo nada. Qual é o meu futuro? Desenvolver pesquisa, desenvolver drogas novas, parcerias internacionais, trazer gente de laboratório internacional que não tem escala para vir para o Brasil, e uma série de possibilidades. Eu acho Qual que é a polêmica? Eu acho que esse é um caminho, né, do segmento, e voltamos ao que já foi falado anteriormente, que é, pelo Paulo, principalmente, meu xará, tinha Gadelha, 2 Gadelhas e temos 2 Bragas, que é a parceria. Né? Eu acho que esse é um caminho para esse novo modelo. É um modelo de quem quer vir ao Brasil, e quem quiser, principalmente ao Rio de Janeiro, como é que pode se estabelecer com os parceiros locais. Mas aqui eu tenho o Lauro, que representa estou deixando para o fim o Ivo, que é importantíssimo como regulador, mas o Lauro, que é representante aqui do Sindusfarma, e que representa um maior volume de negócios do segmento farmacêutico brasileiro. Queria um pouco que o Lauro
dessa visão dele e do Sindusfarma sobre qual é o novo modelo e como é que nós podemos avançar nesse novo modelo, construindo um novo modelo mais ágil para o segmento farmacêutico. Obrigado, Celso. Bom dia a todos. Eu queria dizer que deveria participar desse evento aqui o Dr. Nelson Mussolini, mas ele teve que declinar de participar para ter um encontro em Brasília hoje. Então eu vou expor. Meu ponto de vista é muito mais técnico do que propriamente dito político, técnico e regulatório. De tal maneira que, qual é o modelo, como que se enxerga o setor industrial farmacêutico nos próximos anos, a gente fica com dificuldade de saber, né? Porque se nós tínhamos uma indústria farmacêutica muito precária ou ainda incipiente até a década de 50, né? Ela melhorou muito em função da evolução da ciência e em consequência da regulamentação. A biotecnologia está mudando, os conhecimentos da farmacocinética mudou toda a rota e agora a biotecnologia vai mudar novamente a rota. Então eu enxergo que nós devemos ter ainda alguns tipos de indústria farmacêutica. O de alto nível tecnológico e de ciência aplicada, que seria essa da biotecnologia, da nanotecnologia, da nanobiotecnologia, que são o novo ciclo. Todo o conhecimento da farmacocinética, que gerou os genéricos, vão continuar ad eterno, ou seja, nunca vai ser perdido esse conhecimento da ciência, que foi uma fase, uma era importante. Então nós devemos ter indústria farmacêutica de alta ciência, alta tecnologia, indústria farmacêutica com grande controle da qualidade, baseado nos conhecimentos atuais que nós chamamos dos genéricos, da farmacocinética. E falta ainda falar os aspectos da exploração da biodiversidade, que nós temos um espaço ainda muito grande e só tem ficado no discurso. Pouca coisa nós temos avançado. Eu acho que no contexto da evolução do nosso setor é necessário mais uma parceria. A parceria do órgão regulador com o setor industrial. Ele já existe, mas ele ainda teria que ser ainda maior. Eu falo das assimetrias que nós vemos hoje, que são aplicadas às indústrias farmacêuticas no Brasil, diferentemente de outros países. E aí eu me refiro ao bloco da ICH, onde Estados Unidos, União Europeia e Japão montaram um grande consórcio para harmonizar ou para buscar convergência. Eles estão harmonizando de verdade, mas buscando convergência em todos os aspectos regulatórios, desde a pesquisa clínica, para a produção, para a qualidade, para a farmacovigilância e, muito especialmente, registro de medicamento. Se nós temos ineficiências hoje, que se atribui um pouco dos conflitos das entidades com o órgão regulador, é por causa de eficiência, de prazos. E tudo isso pode ser resumido e reduzido quando se consegue uma convergência da documentação que se apresenta e que se leva para registro. Quer dizer, o maior grau de insatisfação hoje do setor industrial está voltado nos prazos, na demora, porque os dossiês são apresentados com base a documentos ou a critérios que são diferentes do Brasil. Então, as assimetrias... Então, aqui seria um grande local, um espaço para nós pleitearmos uma convergência entre setor industrial, Anvisa, na busca de levar o Brasil para o âmbito da ICH. Adotarmos aquela documentação, porque aí nós estamos convergentes
e não mais assimétrico com o resto do mundo. Bom, não precisei nem, o assunto foi sendo canalizado, né, naturalmente, desde que nós começamos o dia hoje, já falamos aqui inúmeras vezes no marco regulatório, no papel do agente regulador, e realmente é fundamental para o desenvolvimento do negócio farmacêutico, do setor farmacêutico, em toda a sua dimensão, uma agência ágil, uma agência alinhada. Eu acho que estamos buscando esse alinhamento com todas as agências, mas uma agência que esteja voltada ao crescimento e desenvolvimento de produtos de qualidade no nosso país. Queria que o Ivo falasse um pouco de como a Anvisa pode trabalhar nessa direção, no momento em que nós estamos tendo tantas mudanças nos aspectos regulatórios do dia a dia para a indústria farmacêutica brasileira. Obrigado, Celso. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer aqui ao organização do evento o convite. Em nome da Anvisa, estou muito feliz de estar aqui, não só como diretor da Anvisa, mas como carioca. Vocês veem que eu sou um carioca típico, né? Apesar de não parecer, sou carioca. Estou muito feliz de estar aqui também no incentivo e concordo que o Estado do Rio é um Estado muito bom para que se faça investimentos nessa área. Outros já fizeram propaganda do Estado, não é meu papel aqui. Eu quero colocar primeiro uma coisa importante. A Anvisa hoje está fazendo esse ano está fazendo 15 anos. E isso tem primeiro, e a demonstração de que o marco regulatório é importante, foi ter dado uma estabilidade, a gente ter uma agência criando um marco regulatório, um modelo diferente que nós tínhamos antes. Eu acho que para toda a indústria regulada, e não só para o setor de saúde, muitas pessoas não sabem, mas a Anvisa tem um escopo que é hoje o maior escopo do mundo em agências sanitárias. Ninguém trata de tantos assuntos, nenhuma agência sanitária do mundo trata de tantos assuntos quanto nós tratamos, o que equivale a quase 30% do PIB brasileiro hoje, de alguma maneira, é regulada pela Anvisa. E que, inclusive, já era um problema, porque eu acho que nós temos uma estrutura menor do que o necessária para dar conta de tudo isso, mesmo levando em conta todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque nós não temos só a Anvisa, mas nós temos as vigilâncias estaduais e municipais que nos apoiam, que é um modelo bem particular do Brasil, mas, ainda assim, nós temos algo hoje em torno de 2.000 pessoas trabalhando contra 14.000 da FDA, por exemplo. Esse é um dos pontos nós estruturantes da Anvisa. Mas o que eu acho que a gente tem que pensar primeiro, é que nesses 15 anos a Anvisa se estruturou bem. E nós temos que ter orgulho no país, já é uma agência considerada referência no mundo, a gente já conversa de igual para igual com as grandes agências sanitárias do mundo. Já temos capacidade de discutir em vários aspectos políticas, como essa de convergência, nós já estamos discutindo em vários órgãos, inclusive em agosto nós teremos aqui no Rio de Janeiro o ICDRA, que é o maior evento mundial que reúne todas as agências sanitárias do mundo. Estarão reunidas em agosto, que durante uma semana mais de 500 representantes das agências sanitárias do mundo discutindo no Brasil, e está no Brasil em reconhecimento ao papel da Anvisa. E eu queria destacar um pouco essa questão dos 15 anos, porque nós somos uma agência muito nova ainda, o FDA tem 104 anos. E nós tivemos, obviamente, como uma agência nova, um momento de estruturação, seja a estruturação de gestão física, seja a estruturação legal. Nós tivemos um momento de uma criação de um grande número de regulamentos. A Anvisa, em determinado momento da história, fazia 300, 400 RDCs por ano. Né? Que foi importante e era necessário, porque você precisava regular tudo. Você não tinha ainda um marco regulatório e que foi fundamental para o próprio setor regulado. Com todos os eventuais erros e excessos que possam ter tidos, era importante que a gente criasse um marco regulatório. Hoje nós estamos na Anvisa num outro momento. Não que a gente não faça novas regulamentações que muitas vezes são necessárias, mas nós estamos agora num momento muito mais de rever o marco regulatório existente, aperfeiçoar ele, ver aonde nós acertamos, aonde nós erramos, ou aonde o mundo mudou e precisa ser mudado o marco regulatório. Tanto é que a nossa agenda regulatória para os próximos 2 anos, que está terminando agora, vamos criar uma nova agenda para o biênio 2015-2016, prevê fazer algo em torno de 150 RDCs por ano. Né, e da qual mais da metade é revisão das RDCs já existentes. Uma outra coisa importante é que, por ser uma agência nova, era natural e normal, e nossos técnicos serem novos, a maioria dos especialistas da Anvisa entraram a partir de 2008, nós fizemos agora o 2º concurso de especialistas. Nós tínhamos o quadro específico, que era mais antigo, que veio da antiga Secretaria de Vigilância Sanitária, mas grande parte do quadro é muito recente.
era natural que eles sempre tivessem uma posição mais conservadora e mais desconfiada, até para se estruturar e amadurecer. Lembre-se que nós temos que cuidar da segurança sanitária das pessoas. O que nós estamos decidando pode envolver a vida, né, ou a qualidade de vida das pessoas. Então, sempre temos que ser bastante conservadores. Na dúvida, a gente tem que tomar cuidado. E, novamente, quando você ainda está amadurecendo, você tende a ser muito mais conservador. Eu acho que hoje o nosso corpo técnico também se sentiu mais seguro, até para a gente partir para políticas eventualmente mais flexíveis de relação com o setor regulado, de confianças. Então, hoje, dentro da nossa avaliação, tanto de mudança do marco regulatório quanto mudança de processos de gestão, envolve avaliar que a gente já tem uma condição de fazer um trabalho diferente com o setor regulado. O próprio setor regulado amadureceu nesses 15 anos. Há 15 anos atrás, vocês não tinham uma agência reguladora, vocês tiveram que se acostumar a ter uma agência reguladora no país. Eventualmente, as multinacionais já tinham essa experiência lá fora, mas as nacionais não tinham. Isso também envolve um diálogo, uma mudança. Eu vi recentemente um presidente de uma empresa telefônica dizendo que esse foi um problema deles também, para o setor telefonia. Como conviver com uma agência reguladora? Muitas vezes até você treinava as pessoas dentro das empresas, começava a criar o diálogo, aí essa pessoa mudou de empresa, saiu do mercado. Até você criar um próprio corpo funcional dentro do setor privado, que entenda de regulação, que saiba dialogar com o setor regulado, também envolve um amadurecimento que eu acho que nós já estamos consolidando e que podemos partir para um outro nível de debate. Então, nós estamos nesse processo, acho que, de modernização do nosso marco regulatório. E também, volto a dizer, do nosso processo de gestão. Nós reconhecemos que um dos nós do país é a demora que tem para registro, ou demora para autorização de pesquisa clínica no país. E isso nós estamos agora desenvolvendo com essas modificações. A nossa ideia é com o registro eletrônico, com o aumento do quadro funcional e até com algumas mudanças, com simplificações de alguns processos, que a gente consiga acelerar tanto a questão do registro. Essa semana, por exemplo, nós acabamos de votar a regra para priorização de registros, avaliando aquilo que são as questões fundamentais, seja medicamentos novos em doenças negligenciadas ou algo muito inovador em alguma doença de grande morbidade, até as necessidades mais importantes do SUS. Nós criamos todo um critério em conversa com a indústria. Isso é importante. Nós temos hoje um diálogo muito forte com o setor regulado. Nenhuma RDC é feita sem ser feita consulta pública, sem diálogo com o setor. Então, eu acho que essa é uma outra modernização importante que nós fizemos no período. Mas nossos objetivos tentar que o registro seja com toda a segurança necessária para a população, garantia da segurança sanitária, que ele consiga vir mais rápido, mais eficiente. Nós estamos agora também em uma discussão importante de uma RDC sobre a área de pesquisa clínica. Nós sabemos hoje que o Brasil tem uma questão que tantas empresas, a gente fica de fora das grandes pesquisas clínicas internacionais, porque demora as autorizações, e que são importantes para criar até um know-how e conhecimento para a própria indústria nacional, como muitas vezes a própria indústria nacional tem medo de fazer pesquisa clínica aqui pelas demoras e pelos custos que tem. Então, nós estamos debatendo um processo de modernização, inclusive tentando acompanhar o que é feito lá fora, avaliando mecanismos de como é feito lá fora para que a pesquisa clínica se desenvolva dentro do país. Outra RDC importante está sendo a questão dos clones também, que vai facilitar alguns tipos de registro. Estamos discutindo fortemente agora a questão da intercambiabilidade, da rastreabilidade, que vai ser outro papel importante. E também, nós estivemos, inclusive, conversando muito com o MIDIC e o BNDES, porque vai envolver um investimento grande de todo o setor regulado e, portanto, oportunidades na área tecnológica também, de empresas no setor de rastreabilidade. Então, dessa vez, essa foi uma mudança de política. Nós não entramos numa política nova sem fazer, bom, precisamos disso aqui, vocês se virem e vão procurar no mercado as soluções tecnológicas. Não, nós chamamos, junto com os órgãos de financiamento, junto com o Ministério da Indústria e Comércio, para avaliar qual era a capacidade produtiva no Brasil e no mundo, do tipo de equipamentos necessários, o que nós poderíamos fazer para ajudar esse tipo de coisa. Dentro da nossa área de gestão,
nós fizemos uma grande modificação na estrutura da Anvisa, criamos novas áreas, retiramos algumas áreas antigas. Eu acho que duas talvez sejam importantes para avaliar aqui nesse momento. Uma foi a criação da gerência de biológicos. Trabalhando que biológicos hoje não só é uma questão de ponta, a área dinâmica, do ponto de vista econômico, mas também a área fundamental do ponto de vista da saúde da população, que ela tem que ser avaliada a certo aspecto, mas como ela própria, a avaliação dela é diferente do que é dos sintéticos. Portanto, era necessário criar uma gerência própria dessa área. E outra coisa importante foi a criação agora, a partir do que era o antigo NUREM, da área de impacto regulatório. A partir de agora, qualquer RDC que nós fizemos, haverá uma análise de qual é o impacto regulatório que isto haverá na sociedade e quais são as medidas que nós temos que tomar para mitigar eventuais impactos negativos, né, criar regras de transição. Então, vai haver uma área específica de estudos dentro da Anvisa para a gente analisar isso aqui. Não criar uma RDC e depois o setor que se vire, ou a sociedade, o SUS que se vire para correr atrás do que nós definimos. Eu acho que um outro aspecto importante que a gente tem que trabalhar, que a Anvisa ajuda a indústria, é ao momento que nós nos tornamos uma agência referência. Hoje nós somos considerados uma agência referência da OPAS, estamos cada vez mais tendo referência para além das Américas. Isso também está abrindo mercados para exportação. O selo da Anvisa já é reconhecido como um registro que garante a eficácia e a segurança de um produto, que é um bom registro. Portanto, alguns países do mundo, o exemplo mais recente foi o Chile, por exemplo, que hoje, com um genérico com registro da Anvisa, já pode entrar com pedido para registrar no Chile sem precisar montar nenhum dossiê, nem toda a burocracia que você precisa fazer em países como o Brasil, como os Estados Unidos ou como a Europa. Que é comum vários países do mundo aceitarem o selo da FDA, o selo da Agência Europeia, e agora já cerca de 11 países já, de alguma maneira, já aceita o selo da Anvisa como base para o seu registro. Inclusive, é um dos nossos objetivos que a gente convença em outros países que usam como o selo de outra agência para entrar no seu país, que ela passe a aceitar o selo da Anvisa como base para isso. Agora, eu queria, só para a gente depois permitir o debate, destacar uma coisa, e o Lauro falou muito bem, nós falamos muito de biológicos e sintéticos, mas eu acho que para o desenvolvimento da economia nacional farmacêutico falta um terceiro pé, que são os fitoterápicos. Nós temos um país com uma base de biodiversidade muito grande, com a capacidade de criar muitos medicamentos a partir da biodiversidade brasileira, o que pode ter um efeito positivo, inclusive do ponto de vista ambiental, porque ele é um... Eu fui da área ambiental, é aquilo que nós chamamos de um recurso não madeireiro. Você não precisa derrubar a árvore, não precisa muitas vezes cortar a planta, você vai usar uma casca da árvore, o fruto, a folha, para fazer o princípio ativo. Então, ela pode criar um círculo virtuoso na economia, na preservação ambiental. E eu acho que essa é uma das áreas que a gente precisa priorizar. Inclusive, nós mesmos já, dentro da Anvisa, para facilitar isso aqui, criamos uma nova regra de fitoterápicos, facilitando o registro de fitoterápicos para incentivar que o país invista mais nessa área. Elas deram um círculo virtuoso, nós temos uma capacidade enorme de ganharmos mercado nisso aqui, de criarmos muitos medicamentos positivos para a população a partir da nossa biodiversidade. Bom, o som está aí. Eu ouvi algumas coisas muito importantes. Eu ouvi a palavra agilidade, eu ouvi a palavra mudança, eu ouvi a palavra simplificação. E eu acho que uma das coisas mais interessantes é que a Anvisa está trabalhando de forma urgente no setor de pesquisa clínica. Acreditamos que para o desenvolvimento de um novo modelo é muito importante que haja uma agilidade no processo de pesquisa clínica. Hoje o nosso processo não é competitivo, não sendo competitivo, não traz tecnologia nova para o nosso país e não permite que a gente seja suficientemente atrativo para gerar negócios futuros para o país. Mas eu queria voltar para a Thelma e dizer o seguinte: num segmento que cresceu tão rapidamente não, são 15, quantos anos? 15 anos, mas que chega a ter a participação tão expressiva, como é que você vê o desafio de continuar crescendo com a dificuldade hoje de novas moléculas que se transformam em genéricos?
Som? Som. Agora sim. Bom, superadas as primeiras dificuldades no lançamento dos primeiros genéricos e hoje já com entendimento regulatório bastante fortalecido e as empresas capacitadas tecnologicamente para dar conta de produzir, nós esbarramos agora nas questões patentárias, que nós temos que trabalhar bastante para que a patente é legal, a gente precisa ter patente, mas trabalhar dentro dos marcos corretos. Então, nós atuamos muito para coibir os abusos, os pedidos de extensões que não têm fundamento e até no que diz respeito à modificação da lei de propriedade industrial para que a gente possa aí eliminar um parágrafo que, se o INPI tivesse mais eficiência, e isso não é por culpa do INPI, mas as estruturas que são assim, como a Anvisa tem pouca gente, o INPI também tem, que nós consigamos tirar um artigo que está na Lei de Propriedade Intelectual que faz com que as patentes se estendam aí pelo tempo que é muito indevido e fazendo com que as empresas fiquem inibidas diante do investimento e, obviamente, não apostem naquela nova molécula enquanto ela estiver presa de alguma forma ou ainda com a sinalização de que pode ficar estendida por mais tempo e que, enfim, nós possamos conseguir colocar no mercado os medicamentos no tempo correto, vencida a patente e que a sociedade precisa. Do outro lado, no marco regulatório, e aí o Ivo falou aqui que a Anvisa harmoniza, que faz consulta pública, e realmente faz. A gente senta com a Anvisa para discutir marco regulatório, mas não quer dizer que ao sentarmos e discutirmos ele vai sair exatamente como a gente entende que deveria sair ou que vai causar um impacto positivo. Às vezes o impacto não é positivo e você às vezes perde produto no portfólio e você não consegue apostar na ampliação desse portfólio. Mas o mercado de genéricos ele vai crescer, isso é fato. Ele vai crescer por conta da competitividade mesmo. Temos empresas muito capazes de dar conta dessas dificuldades e de contorná-las. Agora, a gente não precisava crescer de forma vagarosa, a gente podia crescer um pouco mais rápido. Então, acho que as estruturas precisam melhorar para que nós possamos dar a resposta que o país precisa e nós precisamos também entender que capacitar pessoas também não é fácil, nós precisamos criar estruturas de capacitação. Nós precisamos fazer muita coisa ainda, tem muito dever de casa para a gente fazer, mas nós avançamos muito. E eu, olhando para o segmento genérico hoje, com benefícios imensos para a sociedade e para o próprio Estado brasileiro, para você ter uma ideia, numa conta muito simples, conservadora, foi até uma fórmula aí que o Odinir Contaminante da Progenéricos fez, os medicamentos que foram vendidos hoje no varejo genérico até agora, só com a diferença de 35% do preço principal, a sociedade brasileira já economizou quase 50 bilhões. Então, poderia economizar muito mais se a gente tivesse a possibilidade de colocar mais medicamentos no tempo correto no mercado. Eu não tenho um olhar pessimista para o Brasil, mas eu tenho um olhar muito atento, porque às vezes a gente caminha de um lado e tem sempre uma dificuldade estrutural de outro, né? Seja gerada pela burocracia, seja gerada pela própria estrutura das agências, né? Às quais a gente está submetido. Então, enfim, nós temos que gerar conhecimento, mas nós vamos ter que lutar muito e nós vamos ter que bater mesmo, bater nas questões que são importantes, né? Não é bater por bater ou dizer queremos isso. A gente não quer privilégio. O genérico não foi feito em cima de privilégio. A indústria farmacêutica não se fez em cima de privilégio. Ela se fez em cima de apostas concretas de empresários que acreditaram. Né? Você tem um dado que é importante. Hoje, 65% das receitas da prescrição médica já contempla genérico. 95% das patologias catalogadas pelo SUS, das doenças catalogadas pelo SUS, tem formulação genérica para tratar. Então, a gente está falando aí de um outro avanço, que é a questão dos biológicos, e que a gente precisa andar rápido, porque senão não vamos dar conta de pegar isso. Quando a gente começar a fazer um biológico aqui, que a gente acha que vai cumprir um papel, já deve ter outro na frente, e a gente vai ficar sempre para trás. Nós não podemos perder isso. Nós temos que ter agilidade. Bom, na realidade, 40 minutos é um tempo muito reduzido para a gente falar ainda mais que o outro grupo de biológico, o senhor Pedro não cuidou do tempo, extrapolou direto aí. Mas 40 minutos para a gente falar sobre o segmento farmacêutico brasileiro, um segmento de 61 bilhões que cresce, todo mundo fala de double digit, e nós realmente crescemos há algum tempo em double digit. Eu queria primeiro agradecer a todos por terem estado aqui, por rapidamente colocar um pouco da sua visão sobre o futuro desse segmento,
mas falar de algumas palavras que eu anotei aqui, que eu acho que são importantes. Temos um segmento farmacêutico de nível mundial, né? Podemos competir de igual para igual com qualquer país no mundo. Precisamos de coragem, precisamos de previsibilidade, né? Não podemos ter mudanças, não podemos voltar ao tempo das RDCs, várias por dia. Precisamos de marcos regulatórios bem claros. Estamos nesse segmento para realizar lucro e não para qualquer outra atividade. Somos empresas que realizam lucro. Precisamos olhar para outros segmentos de biotecnologia, de nanotecnologia, de fitoterapia, porque precisamos expandir conhecimento e oportunidade de acesso. Como já falei anteriormente, queremos uma Anvisa ágil, simplificada, que se preocupe com a pesquisa clínica, que traga conhecimento e referência para o nosso país e, principalmente, queremos crescer, né? Precisamos fazer com que esse segmento siga crescendo e siga sendo um segmento de referência na economia brasileira. Muito obrigado a todos. Alberto. Bom, obrigado a todos. Agora eu quero agradecer ao Celso, ao Lauro, ao Ivo, à Fernanda, à Thelma pelo debate. Infelizmente, a gente teve um tempo menor, porque a gente já agora está caminhando meio-dia e 15 minutos de atraso para o nosso break. Vamos tentar fazer um break mais curto, porque a gente tem mais um último painel que vai ser muito interessante.